Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um Chega Junto Live. Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, mandou direct. Eu pedi para vocês sugerirem convidados, nomes, né, de pessoas que vocês querem ver conversando comigo. Muita gente fez isso no final de semana. Fico super feliz de vocês terem mandado essas mensagens para cá. Hoje eu vou conversar com um cara que tem uma trajetória bem bacana. É um jornalista, foi repórter do CQC, teve um blog sobre MMA no Jornal Globo, também participou de programas da Jovem Pan de São Paulo, e é um cara que está muito atuante nas redes sociais nesse momento tão esquisito que a gente vive no Brasil, do ponto de vista político, denunciando os absurdos do governo federal. Estou falando do jornalista Guga Noblar. E aí, Guga? Tranquilo, irmão? Tudo jóia. Tá muito zoada aqui a luz? Eu não tô tão tranquilo. bonito. Eu tô vendo que você tá muito mais bonito do que eu aí. Eu tô tentando. É incomparável a luz, o cabelo, o ambiente, tá bem melhor aí do que eu, mas eu tô tentando. Mas o importante, querido, é o que você tem para dizer. A imagem é outra história. Ó, Guga, quero te agradecer muito por ter topado. Primeiro, bater esse papo aqui com a gente, né? Dividir a sua noite de segunda-feira aqui com a gente. Prazer mesmo ter você aqui. E para começar, a pergunta que eu tenho feito a todos os convidados nessa série de lives. Como é que tem sido os seus dias nesse período de isolamento social? Cara, assim, a coisa boa não sei se dá para tirar alguma coisa boa de toda essa tragédia da pandemia, que realmente é um momento crítico, tá todo mundo perdendo oportunidades. Claro que eu também perdi. Tinham coisas que eu deveria estar fazendo nesse momento que eu não estou fazendo. Tá todo mundo. Tem muitas pessoas que estão em situações muito piores do que a minha, óbvio, mas todo mundo está perdendo nisso. Agora, se tem alguma coisa positiva que dá para tirar de toda essa história, é que em casa, com a família, com minhas filhas aqui do lado, eu estou podendo criar toda uma rotina assim, em volta delas, que eu consigo aproveitar mais, né? Ver mais as minhas filhas e aproveitar mais mesmo o momento assim com elas. Eu não tinha isso antes. Então, assim, para mim, na minha vida, assim, o que tem pelo menos de menos pior ou de positivo nessa pandemia é realmente me aproximar mais da minha mulher, das minhas filhas. Eu viajava muito, eu estava sempre nessa rotina Brasília-São Paulo, na ponte aérea. Fora isso, eu tenho uma rotina que me coloca, às vezes, nos horários onde eu não tenho como conviver muito com minhas filhas. Mas agora, com a pandemia, estou tendo que fazer tudo de casa e eu fico o dia inteiro aqui, né? Live, entrevistando as pessoas, ou correndo atrás de notícia, tudo a partir do telefone mesmo. Então, o lado menos pior, o lado bom é esse. Eu tô mais com as minhas filhas, né? Eu tô muito com elas e estou vivendo essa rotina de quarentena mesmo. Estou levando a sério. Guga, você é filho de um dos maiores nomes do jornalismo político do Brasil, Ricardo Noblar, foi colunista da Veja, do Globo, está de volta à Veja agora, há um tempinho, enfim. E eu imagino que você tenha crescido exatamente nesse ambiente, né, da discussão política, né, de ouvir o pai desde muito moleque, falando, apurando, escrevendo, de saber o que as pessoas comentam sobre a coluna do pai, enfim. O que é que essa vivência, essa proximidade com o Noblar, o Noblazão, se a gente puder chamar assim, o que é que isso te ensinou sobre a política brasileira? Então, eu desde moleque, claro, estou nesse ambiente aí do jornalismo político, né? Não é só do jornalismo. E jornalismo político, ele te leva a conviver com uma série de pessoas, algumas interessantes pelo intelecto, outras interessantes pela história, sejam pessoas honestas ou não, sempre há histórias ali para quem é curioso, para quem tem um perfil mais para o lado do jornalista, sempre tem histórias ali que acabam despertando a curiosidade, te aguçando para querer entender mais sobre aquilo. Eu sempre tive esse lado, assim, muito atrelado ao jornalismo, mas quando eu era moleque eu não queria entender isso, eu não queria fazer jornalismo. Eu passei a infância achando que não, que eu ia ou trabalhar com marketing político, talvez na política ainda, com publicidade, ou cinema, fazendo documentário, alguma coisa do tipo, o que é possível ainda um dia. Também é possível o marketing político, mas claro que teve um momento ali, quando eu tinha 18 para 19, eu cheguei, inclusive, a fazer o curso, o meu vestibular, eu fiz para publicidade, eu não fiz para jornalismo. E quando eu passei, naquela época, metade do curso era junto, jornalismo e publicidade. Quando eu fiz também. 6 meses eram juntos.
Então, assim, eu passei 6 meses, 6 meses não, na verdade, 2 anos eram juntos, publicidade e jornalismo. E na hora que separava, a partir do quarto semestre, aí sim, ia cada um para um lado, mas até então era o mesmo curso. E enquanto eu estava ainda naquela ali no primeiro semestre ainda no meu curso de publicidade, eu comecei a sentir vergonha. Quando me perguntavam o que você faz, eu não conseguia falar que eu fazia publicidade. Pulava meio que um baque, assim, eu falava, caraca, publicidade, velho. Sei lá, batia uma vergonha mesmo. Desculpa se alguém é publicitário e está ouvindo isso. Mas em mim rolava um pouco isso. Eu não conseguia assumir que eu fazia publicidade, eu não sei porquê. E aí eu comecei a falar que eu fazia jornalismo. E nessa começou a entrar na minha cabeça meio que por osmose, foi muito louco. Porque eu não passei para jornalismo, eu sempre vivi numa família de jornalistas, mas eu comecei a entrar nessa de ter vergonha de falar que eu fazia publicidade e acabou que eu fui passar um tempo na Inglaterra, a gente passava por muita pressão em Brasília, meu pai era diretor de redação do Correio Brasiliense, eu cheguei a ser agredido, a gente sofria ameaça de morte aqui, sofremos algumas ameaças. Quando eu tinha 18 anos, eu levei uma navalhada no rosto. Talvez dê para ver, mas eu não fico, mas sim, levei uma navalhada. Então a gente estava sob pressão na época e meus pais quiseram que eu fosse para outro país. Então eu acabei indo para a Inglaterra depois do meu primeiro semestre de jornalismo. Eu tranquei o curso. E lá na Inglaterra é que bateu essa de não conseguir falar que eu fazia publicidade. Lá eu comecei a dizer que eu fazia jornalismo. E quando eu voltei da Inglaterra, meio que estava na minha cabeça aquela ideia de ser jornalista já e de fazer jornalismo e de seguir isso. E na Inglaterra eu mandava muitas cartas para o meu pai e eu comecei a escrever muito também. E meu pai gostava muito do que eu escrevia, gostava do meu texto. E ele começou a me estimular muito, eu não tinha muito esse lado ainda, eu não tinha me despertado muito para esse lado. Mas vendo, e eu passei a gostar dos meus textos também, eu comecei a pensar, por que não, né? E quando eu voltei, eu acabei que me decidi que eu queria fazer jornalismo. Foi muito louco. E quando chegou o momento de separar as turmas, depois de 2 anos, deu um pau no sistema da universidade. E todo mundo foi jogado para jornalismo. E quem tinha passado no vestibular para publicidade tinha que falar que tinha feito publicidade. Porque o certo seria eu ter que fazer um novo vestibular para reaproveitar o que eu já tinha feito e para ser jogado no curso de jornalismo. Mas por conta desse pau no sistema, eu fui jogado automaticamente. Eu só fiz ficar quieto. E eu já entendo. Era para Apesar ser, de eu né? não ter passado no vestibular para jornalismo, fui jogado para jornalismo e eu fiz. E aí você, filho desse cara com essa trajetória, né, do seu pai, você é um cara que atualmente nas redes sociais se posiciona bastante. E aí tem toda uma discussão sobre jornalistas que se posicionam ou que não se posicionam, que não podem se posicionar. Muita gente fala da questão da, da, da imparcialidade do jornalista, que você não pode se comprometer, você não pode opinar. Tem outros grandes jornalistas que estão opinando também. O Kennedy Alencar, por exemplo, é um nome também muito atuante no Twitter, ele tem opinado bastante. Como é que você analisa essa questão, Guga? Você acha que há, de fato, algum conflito do jornalista manifestar sua opinião política? Então, nesse momento de polarização, se você manifesta uma opinião contrária a algum dos lados, você sempre é taxado ou de esquerdista, ou de extrema-direita, etc. Está muito assim o jogo. Então, é claro que tem jornalistas, há esse papel no jornalismo de você também se posicionar, de você emitir a sua opinião. Eu acabei indo um pouco para esse lado, lá na Jovem Pan, fazendo o Ringue da Pan, ou fazendo o Pânico, ou fazendo o Morning Show, eu acabei me colocando como um jornalista que se posiciona, né? E cada vez mais jornalistas, nesse momento de extremismo político, nesse momento de democracia corroída, de um presidente que é autoritário e que ameaça a democracia, a gente viu que mais jornalistas sentiram a necessidade, até aqueles que não tinham esse papel, essa função de opinar, sentiram a necessidade de se posicionar por uma questão realmente pessoal, de achar que, olha, é um momento em que ou você é um covarde ou você dá a tua cara. Tem alguns que vêm desse jeito. Eu vejo muito assim também. Eu acho que nesse momento é um momento realmente da gente se colocar contra os extremismos, contra essa extrema-direita, contra um presidente que tem sim simpatia pelo fascismo, contra ideias fascistas, porque qualquer democrata, seja ele de direita ou de esquerda, ele tem que combater o fascismo. E eu não estou dizendo que todo o governo Bolsonaro é composto de pessoas autoritárias, mas o núcleo dele, a cúpula dele,
é sim, o Bolsonaro é um presidente autoritário. É claro que ele não tem força hoje para conseguir romper com a democracia. Parte do exército tem mostrado que está do lado dele, parte do exército que está na ativa está do lado do Bolsonaro, parte do exército que está na reserva está do lado do Bolsonaro, mas grande parte não está, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército também. Então, assim, por mais que ele ensaie tentar levar o Brasil para um estado de ruptura, ele percebe que não vai ter o apoio que ele precisa. Então, eu acho que assim, a gente está num momento em que a gente tem um presidente peitando a democracia. E o jornalismo, claro, que é um dos pilares da democracia. A democracia, nenhuma democracia resiste e existe sem uma democracia, sem uma imprensa livre que fiscalize, que aponte erros e que possa informar de uma maneira correta a sociedade, que passe as informações que façam com que a sociedade possa realmente tomar as decisões dela sem nenhum tipo de vício, sem nenhum tipo de mentira. Então, é claro que é a hora de você, como jornalista, até porque a nossa profissão está sendo ameaçada, se posicionar mais. Então, eu acho que é o que está acontecendo, é mais gente se posicionando por isso. Todo mundo percebeu que o jornalismo, que a democracia está em xeque, está em risco, e como jornalista você precisa se defender também. E defender a democracia. Né? Você tem se posicionado sobretudo no Twitter, nas suas redes sociais, mas eu vejo bastante no Twitter, foi até por lá que a gente conversou. E eu queria saber como é que tem sido a reação, as reações ao teu posicionamento. Você recebe, eu imagino, muitos haters, né? Tem o famoso gado que vai para lá atacar, os bots todos vão atacar quem se posiciona contra o governo. Enfim, como é que você tem lidado com isso? Cara, eu levo porrada há muitos anos já da extrema-direita, porque na época do Você já levou literalmente, né? Não, já levei fisicamente. Já levei, levo e continuarei levando. Então, assim, na época do CQC eu comecei a irritar essa turma, já na época das manifestações contra a Dilma, que o CQC a gente tinha aquele papel de sempre ir lá para se colocar como uma pessoa crítica ao que estava acontecendo, né? Ou sendo ácido ou sendo irônico. A gente nunca estava para concordar, independente do movimento. A gente, independente se fosse black bloc ou se fosse coxinha, né? A gente estava ali sempre para ser irônico. Quando eu fui irônico com os black blocs, eles também foram hostis. Mas quando eu fui irônico com a extrema-direita, aí foi o bicho pegou. Eu levei realmente, eles realmente passaram a me perseguir. Isso aconteceu ali em 2014 ainda, para 2015. 2014 ainda. Teve uma reportagem que eu fiz que teve um momento que eu perguntei para um dos manifestantes quem quer o vice-presidente do Brasil, já que eles queriam derrubar a Dilma, quem é que ele estava querendo colocar no lugar? Você sabia pelo menos quem era o vice? Ele não sabia que era o Temer. Aí nessa hora começou a confusão. Eles passaram a dizer que eu estava querendo fazer uma reportagem contrária à manifestação, que é verdade. E daí? Mas passaram, portanto, a atrapalhar o restante da reportagem. E ficou um maluco atrás de mim, gritando que eu era o Jean Willis do CQC. Naquela época eu nem entendia o ódio que eles tinham pelo Jean Willis. Eu nem entendia o ódio que eles tinham pelo Foro de São Paulo, pela esquerda, assim, eu não compreendia tanto. E de repente, no meio daquela reportagem, os caras falaram: você é o Jean Willis do CQC. Jean Willis do CQC. Eu falei: qual o problema de me chamar de Jean Willis? Jean Willis, até onde eu sei, o meu problema é se você me chamar de Renan Caeiros. Eu ainda fiz essa piada. Jean Willis está tranquilo. E aí os caras começaram a me atacar de esquerdista, bababá, durante a reportagem, de falar, e começaram a berrar. Por que eu não falava sobre o Foro de São Paulo? Cadê o Foro de São Paulo? E o Foro de São Paulo? Sério, foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar em Foro de São Paulo. E Foro de São Paulo foi até uma analogia que um repórter fez uma vez, é igual reunião do DCE, da Uni. Tipo, não tem essa importância. Ninguém sabe direito que merda que é Foro. Aí os caras foram ali em São Paulo, enchendo o meu saco. Por que você não fala do... Não, fala do Foro de São Paulo. Eu fiquei pensando, que porra é essa, Foro de São Paulo? E por que esses caras são tão fanáticos e ficam me chamando de Jean Willis? E aí, quando eu cheguei em casa, eu vi que eles continuaram me atacando na internet. Depois que a reportagem foi no ar, aí o bicho pegou. O Olavo de Carvalho pegou uma foto minha e botou no Facebook dele, falando que aquela agressão que eu sofri, o momento que deram um tapa no meu microfone, aquilo deveria acontecer com mais jornalistas. Ele falou aquilo no Facebook. E o Lobão me atacou no Twitter dele. Teve uma galera, porque eu não quero nem dar nome. Agora o Lobão é 70%. Não, vou te falar, teve gente pra caramba, teve influências de direita, jornalistazinha da direita,
O UOL fez uma matéria falando que eu tinha sido agredido. Aí teve jornalista falando, não foi agressão, um tapa no microfone, foi no microfone. Juro, chegaram a esse ponto. Não foi agressão, o cara fez pergunta também para provocar e para ironizar a manifestação. Aí levou, tipo, querendo justificar. Chegou a esse nível, jornalista. Então, assim, eu passei, a partir dali, isso foi em 2014, a virar foco da extrema-direita. Pô, foi o Lobão, foi o Olavo, foi uma galera grande. Foi todos esses influenciadores menores também, que hoje são maiores, vários. O Alan da Terça Livre, o Leandro Ruchel, esses pelegos todos, essa pelegada toda do Bolsonaro, que ajuda a distribuir fake news, ela fez parte, ela me atacou esses anos todos. Eu tô há anos sendo atacado por essa turma. Gabinete do ódio eu conheço um a um, tá? Anos. Eu sou atacado por essa turmazinha aí toda. E isso começou com o Olavo, isso começou com essa matéria do CQC, isso começou esse dia que eu fiz uma reportagem que eles não gostaram. Essa turma que simpatiza com o fascismo, eles não aceitam opinião divergente, eles não aceitam a crítica. E eles são doentes, eles ficam te enchendo o saco, te perseguindo mesmo. E eles estão há anos fazendo isso. Por um lado, é ruim você ter esses haters da extrema-direita. Por outro lado, é bom também, porque você acaba atraindo muita gente boa para o seu lado. Muita gente que não me conhecia passou a me conhecer porque eu passei a virar foco da extrema-direita. Isso que você contou, isso dá margem para muita coisa que é bacana da gente discutir. Eu quero falar primeiro do CQC, mas essa própria expressão extrema-direita é algo que a gente pode discutir mais para frente, porque ainda hoje há veículos grandes da imprensa que resistem, relutam ao dizerem, né, classificar esse governo que a gente tem como um governo de extrema-direita. E acho que isso remonta a muita coisa que a gente pode discutir no papel da imprensa, mas a gente faz isso daqui a pouco. Quero falar do CQC pelo seguinte, estava pesquisando para esse nosso papo aqui, Guga, e aí, você lembra com quem foi a sua primeira matéria no CQC? Lembro. A primeira matéria, assim, uma das que ganhou mais visibilidade, eu entrevistei o Bolsonaro já no início. Mas, assim, a primeira que foi ao ar, não foi a primeira que eu gravei, foi a que a gente foi pegar as manifestações de rua, que eram as manifestações dos Black Blocs, que ainda tinha Black Bloc, a manifestação da galera que se dizia ainda partidária, tinha gente da direita, da esquerda, do centro, todo mundo tomando as ruas, aquela época dos R$3. Aquela ali, eu fiz uma reportagem que foi o dia que a polícia enfiou a porrada em todo mundo. E a polícia bateu nos jornalistas, bateu nos estudantes, em todo mundo. E foi a primeira vez que os jornalistas levaram porrada e passaram a noticiar as manifestações de uma maneira realmente negativa para a polícia. Até então, eles só culpavam os Black Blocs, era tudo culpa do Black Bloc. Nesse dia, ficou claro que a polícia pesou a mão. E essa reportagem foi muito legal. Foi uma que eu chutei o gásinho da polícia. A polícia joga uma bomba de gás lacrimogênio, tem um momento que eu saio correndo e chuto a bomba de volta para a polícia. Essa foi a matéria, que foi a minha primeira a ir ao ar. Mas a primeira gravada foi com o Bolsonaro. E aí, eu gravei o Bolsonaro antes disso. E aí eu fiquei surpreso porque pesquisando, achei a foto de vocês dois, vocês sorrindo assim, enfim, ninguém podia imaginar o que aconteceria dali para frente. E aí eu quero te fazer uma pergunta para a gente fazer uma reflexão aqui. Eu conversei a primeira live dessa série aqui, do período da quarentena, foi com a Rosana Herman. A Rosana foi roteirista do Pânico por algum tempo, e aí nessa conversa comigo, a gente estava refletindo sobre o papel de alguns programas populares na difusão dessa imagem, na consolidação dessa imagem do Bolsonaro. E aí a gente pode apontar nessa lista, acho que fundamentalmente, o Pânico, o Super Pop da Luciana Gimenez e o CQC também, que apresentava bastante o Bolsonaro ali, sempre confrontando, mas ele também sempre fazendo aquela linha do cara que dá risada, enfim. Eu queria te ouvir a sua análise sobre isso, sobre como é que a gente pode olhar para esse momento e se de fato você acredita que esses programas possam ter colaborado para a popularização dessa imagem desse cara que hoje a gente tem na presidência da República. Uma das pessoas que eu vi que falou aí foi a Fernanda Segura. Ela era produtora do CQC na época que a gente fez essa reportagem que a galera da direita passou a me perseguir. A Fê é muito legal. Está dizendo que lembra da manifestação. Tá dizendo ela estava na manifestação, ela lembra, porque ela viveu isso tudo junto também. E quanto aos programas, inclusive a Fê, a gente já discutiu muito isso,
eu acho que teve programa que banalizou a imagem do Bolsonaro. Teve programa que passou o Bolsonaro como alguém que é aceitável em algum grau. Seja por ser engraçado, seja por ser o tiozão, aquele tiozão que todo mundo tem. Eu acho que teve programa que realmente brincou com a imagem de alguém que é uma pessoa que só tem como princípios, que só carrega realmente como ideia o que é de mais extremo, o que é de mais odiento. Assim, não tem realmente nada de positivo para acrescentar para a sociedade, nunca teve. O CQC percebeu isso. O CQC, ao contrário de outros programas que banalizaram a imagem do Bolsonaro, o CQC sempre tratou o Bolsonaro como essa pessoa realmente repugnante, com ideias simpatizantes ao fascismo. Foi a gente, inclusive, que tentou apresentar o Bolsonaro assim para a sociedade. A gente fez uma reportagem, eu me lembro, que a gente colocou um polígrafo no Bolsonaro. Foi o Cortez que era o repórter. Eu era o produtor de conteúdo, que antes de ser repórter do CQC, eu fazia as matérias nos bastidores de política. Eu era o produtor de conteúdo de política, então eu estava ali com a Mônica Iose, ou com o Danilo Gentili, ou com o Cortez. Quem fazia política, eu estava do lado. Teve uma que a gente fez, que a gente foi até o Bolsonaro e era o Cortez o repórter. E a gente colocou ele com um polígrafo, junto com ele um técnico, para analisar se ele estava dizendo a verdade, ou se era verdade ou mentira o que ele dizia. E a gente passou a fazer perguntas secas. Uma das perguntas foi sobre nazismo. Eu que pensei na pergunta, nas pautas, e foi tudo direcionado para mostrar que o Bolsonaro é um sujeito que tem sim simpatia ao fascismo, ao nazifascismo. Ele falou coisas absurdas durante a entrevista. Durante a eleição, vazou esse vídeo, um pedaço desse vídeo, com a minha voz ao fundo, chegou a viralizar na eleição, que diziam, olha aqui o Bolsonaro admitindo que é nazista. E aí era o bastidor dessa entrevista, que é o momento que eu paro a entrevista e pergunto, Bolsonaro, a gente pode perguntar, o Cortez vai te perguntar se você simpatiza ou se você faria parte do exército nazista, mesmo sabendo o que foi o nazismo hoje. Se hoje, com essa perspectiva de hoje, sabendo o que foi o nazismo, se naquela época te convocassem, te chamassem para servir, porque o avô dele serviu o exército nazista, se te convocassem sabendo hoje o que foi o nazismo, você toparia mesmo assim? Eu pedi para o Cortez perguntar isso. E eu parei a entrevista e tem isso. Aí vazou esse vídeo. Só que o vídeo vazou com alguma edição. E aí tem uma ediçãozinha no meio que estraga tudo. E a imprensa não levou a sério aquela parada. Mas, de fato, o Bolsonaro responde. Ele tenta se sair de um jeito pela tangente, dizendo não tinha como não se alistar. Tinha que se alistar. Mas quando teve um momento antes da gente gravar, isso foi gravando, mas teve um momento antes da gente gravar que não tá ali pego, que não tá gravando, que nem tudo que a gente não gravava tudo. Tinha um momento que tava em off a câmera. Tinha um momento que a gente botava em on e aí demorava até começar a gravar. Então tinha esse bastidorzinho de antes. Mas teve coisa que não gravou, que eu perguntando isso, eu falando disso, que ele foi muito mais direto em dizer que faria parte sim. Eu cheguei na produtora tendo certeza que se a gente decupasse aquele material, a gente ia ter o Bolsonaro se entregando, mostrando que é um simpatizante do nazismo. Eu me lembro que eu cheguei na produtora chocado, mas o jeito que ficou, o Cortez deu uma vacilada, até ficar bronca nele, o jeito que ficou realmente não dá para cravar. O jeito que ficou, que foi ao ar, e que ficou gravado no bastidor, esse bastidor que não foi ao ar também. Mas sem estar gravado, ele foi mais direto quando a gente estava conversando. Eu me lembro que eu cheguei horrorizado, falando, esse sujeito é um sujeito que simpatiza com o fascismo, que simpatiza com o nazismo. Eu cheguei totalmente com essa impressão lá na produtora. E isso foi em 2010 ou 2011, a gente sempre tratou o Bolsonaro como o que ele é hoje. Então o CQC não banalizou. O Bolsonaro sempre foi um inimigo do CQC. A gente tinha uma coisa de querer ter alguns políticos que a gente colocava como um inimigo, uma espécie de inimigo mesmo, que era para mostrar os valores do programa. Se a gente tem o Bolsonaro como inimigo, a gente mostra que a gente tem os valores contrários ao desse cara, que a gente é a favor da inclusão, que a gente é a favor do direito às minorias, dos direitos humanos, que a gente é completamente contra ideias extremistas, preconceituosas, fascistas, etc. Então, assim, teve essa conversa. Eu e os diretores, a gente conversou, a gente pensou, a gente tem que ter um cara, e isso veio até partir deles.
que é para servir de exemplo, para mostrar que o programa tem valor, que esse é um programa que tem valores. E o Bolsonaro era o contraponto do CQC. A gente nunca mostrou o Bolsonaro como alguém legal, como alguém bacana, mas a gente mostrou demais. Então, assim, se você quiser apontar um erro, talvez seja você martelar demais a imagem de uma pessoa. Por mais que você mostre que é uma pessoa com ideias horríveis, tem gente que vai se encantar por aquelas ideias. E é humano, né? Porque a gente é condenável, é passível de qualquer crítica, mas é humano, né? Isso existe, né? Enfim, eu concordo com a tua análise. Eu acho que é exatamente esse o ponto que a gente pode ter como senão nessa trajetória do CQC. Foi essa superexposição, né? Tem um célebre episódio em que ele foi processado pela Preta Gil, que ele hoje diz isso como se fosse uma coisa favorável. Ele diz que o CQC apagou a fita porque colocaram uma resposta trocada na edição. Ele diz que não foi racista, enfim. Mas aí ele confessa que foi homofóbico, porque ele diz que a resposta, ou seja, não tem saída, né? Não tem saída para aquilo. O cara é maluco. Eu tava no CQC, né? Então, assim, a gente levou um material para ele, no caso nem teve repórter. E foi um produtor, nem fui eu que levei esse material até ele dessa vez, foi um outro produtor que só levou para ele as gravações dos artistas e de populares fazendo pergunta. Ele respondia. A gente mostrou as perguntas e ele respondeu. Ele depois disse que eles adulteraram na ordem. Não, a gente não adulterou nada, a gente não é imbecil de fazer isso. Ele respondeu daquela maneira. Se ele se confundiu e achou que estava respondendo uma pergunta sobre casal gay e não sobre namorar com alguém da cor preta, aí, meu amigo, é homofobia e aí é erro dele também e não diminui o horror do que ele falou nem um pouco. O pior é que ele se defende dessa maneira. Como naquela época homofobia não era crime, ele se defende dessa maneira. Não, eu falei porque eu achei que era casal gay. Meu amigo, é horrível do mesmo jeito que você falou. Não diminui nada e o erro partiu de você. A gente mostrou as perguntas e ninguém apagou nada para prejudicar Bolsonaro. Ninguém sabia que o Bolsonaro ia ser processado pela Preta Gil e depois ia pedir o material bruto. Isso aconteceu meses depois de ao ar a matéria. A gente fez a entrevista com o Bolsonaro nas férias de janeiro ainda. Aí o cara foi lá, fez isso ali de janeiro para fevereiro. O CQC só voltava lá para o meio de fevereiro. Faltava um tempo para voltar ao CQC. A gente foi até lá, levou. O Bolsonaro respondeu aquilo sobre a Preta Gil. O produtor voltou com o material e nem se deu conta daquilo que o Bolsonaro tinha falado ainda. Jogou o material numa gaveta e esperou aí um ou 2 meses. Lá para março que a gente pegou o material, falou, vamos decupar isso aqui e ver o que tem de bom. Na hora que foi decupado, falou, meu Deus, olha o que o cara falou. Olha o absurdo. Aí que a gente percebeu que tinha um hit, uma bomba. Porque ele tinha falado uma bobagem imensa, tinha sido racista. E aí a gente pegou e botou aquilo no ar. O Bolsonaro, meses depois, foi processado. A fita já tinha sido reciclada. Era uma fitinha mini DV que a gente usava no CQC. Tô ligado. A gente reciclava aquilo, a gente não ia comprar 1 milhão de fitas. A gente reciclava e ponto. É isso que a galera que está assistindo, para a galera entender. No tempo das filmadoras, todo mundo tinha uma filmadora em casa, muitas vezes você usava aquela fita de novo para gravar outra coisa. Né? Então, assim, exatamente. Imagina numa televisão que tem um volume de produção muito grande, se você ficar comprando fita o tempo inteiro para tudo, o custo aumenta muito. Então, é muito comum, esse processo é muito comum. É até muito criticado também pelos estudiosos do campo da memória, que dizem que você apaga parte da memória, né? Você guarda só o programa editado, finalizado, e às vezes o material bruto tem muitas surpresas, muitas pérolas ali guardadas que não foram para o ar. Mas é fato que muitas emissoras fazem isso. Então foi isso que aconteceu nesse caso. No CQC a gente tinha um cuidado, assim, o produtor de conteúdo, antes de ser repórter, eu fui produtor de conteúdo, tinha que fazer a matéria inteira, né? Era quem trabalhava. O repórter trabalhava e se divertia, porque o repórter pegava o filé mignon, que era a hora de chegar e entrevistar a galera. Fazia as perguntas, que 70% já tinha sido bolado e 30% era improviso, e quem bolava era o produtor de conteúdo. Então, assim, o produtor de conteúdo tinha que chegar com a pauta, tinha que mostrar quem era quem, principalmente em política, né? E depois tinha que pegar o material e decupar. Então, como o produtor participava desde a criação da matéria até chegar lá do lado do repórter e falar, esse é o Renan, essa pergunta. E depois voltava com o material e editava, porque escolhia mais ou menos a gente tinha que escolher 15 minutos. Se a gente gravasse 2 horas, 3 horas de material, ou 1h30, a gente só podia passar para o editor 15 minutos. Estourando 18, porque era política e às vezes ficava muito longo.
E o cara transformava numa matéria de 9, de 10. Então você praticamente editava, você estava já dando pro cara só uma partezinha da matéria. Nessa, você tinha que rever tudo, selecionar tudo. Então, como o produtor participava da matéria toda e gravava, e decupava, toda a parte boa realmente era aproveitada no CQC. Se você passasse o material para ser decupada por outra pessoa, talvez perdesse, talvez ela não tivesse a noção que você teve ali, já que você estava gravando. Envolvido Mas desde no o início. CQC, meu amigo, o produtor sentado. Ô, Guga, outra coisa que é interessante pensar ainda nessa trajetória do CQC é que era um programa em que a pauta política era muito forte, era muito quente no programa, chamou muita atenção. E eu fico pensando como era essa convivência, porque o mesmo CQC, ele revelou uma Mônica Iose, que pensa da forma que pensa, e todo mundo conhece, e revelou o Danilo Gentili, que pensa de uma forma diferente, e a gente não conhece muito bem, porque ele mudou um pouco a forma de pensar recentemente. Como é que era esse convívio? Como é que era esse ambiente das discussões, enfim, das pautas? Esse convívio mesmo dessa equipe que era tão diversa. É legal, e eu trabalhei com ambos, né? Eu fui produtor de conteúdo de política do Danilo e da Mônica, louco isso. Então, assim, a Mônica foi a pessoa que eu mais trabalhei, na verdade, entre os repórteres. Porque a Mônica, ela ficou muito tempo fazendo Brasília, política. A Mônica é espetacular. A Mônica é espetacular. E como eu era focado em política, então, aí acabou que a Mônica foi a que eu trabalhei mais, só que eu trabalhei com todos os repórteres. Era uma delícia. E cada um com uma cabeça. O Danilo, naquela época, ele falava que era anarquista, né? A gente falava que era anarquista e que ia bater em todo mundo. A gente ia ser crítico com todo mundo. Eu não estou nem falando pelo sentido político da palavra. Se o Danilo realmente entendia tão bem o conceito de anarquismo, mas ele se colocava assim na maneira de se comportar como repórter e ele fazia isso. A gente não distinguia lado, né? A gente ia lá e ironizava todo mundo. E a Mônica Iose tem um lado mais humano, assim, no sentido de ser menos fria na hora de fazer a piada. Né? O Danilo é muito frio, ele consegue fazer aquilo, mesmo que a pessoa fique completamente desconcertada. A Mônica, ela se envolve mais. Às vezes, ela sente, dependendo da pessoa, ela se envolve mais. Ela pode... Então, assim, é legal você ver o perfil de cada um. Todos têm muitas qualidades. Eu fiquei amigo de todo mundo. Eu vou te dizer que ali no CQC, todo mundo que trabalhava naquele programa, dos que apareciam ou dos que estavam ali na produção, os cinegrafistas, todo mundo, realmente eram pessoas muito, muito especiais. Eu gostei de todo mundo, eu sou amigo de todos até hoje. E eu me dei bem com todos os repórteres. Eram perfis diferentes, sem dúvida. Rafinha Bastos, do Danilo, da Mônica, cada um, do Ronald, do Maurício, do Cortez, do Oscar. Cada um do seu jeito. O Felipe Andreoli, pô, mas todo mundo... pessoas realmente... Eu acho que todo mundo tem um lado ali muito honesto, muito humano. Cada um, claro que lá no programa, até no roteiro, a gente tinha um roteirista lá, super figura, o Alex, que tá com o Danilo até hoje, lá no De Noite, genial. E tinha o Marco, ele, o Yuri, cada um com uma cabeça. Aí tinha um pessoal que fazia um discursinho para provocar, para criar discussão lá dentro, que era aquele discurso mais Leandro Narlock, mais direita, mais direitona, e era divertido, porque você via bons argumentos dos dois lados, rolava esse embate, né? Esse embate político que hoje rola tanto no Brasil, que já rolava ali no CQC, em 2009, 2010, a gente já estava ali debatendo desse jeito, assim, com um lado bem antagônico assim do outro, e que hoje é meio que polarizado, mas uma polarização sadia. Você está dizendo que tinha um diálogo, né? Podia rolar. Eu acho que tinha isso um diálogo entre posições muito diferentes e de uma maneira sadia, com provocações também, porque é um programa onde a gente tinha o espírito de estar sempre se provocando. Lá na produtora, pô, às vezes parecia que eu estava na escola, na quinta série mesmo, no fundão tocando o terror. Mas era muito bom, cara. Eu vou te dizer que eu sinto saudade. E aí é bacana porque essa dimensão exatamente do diálogo com quem pensa diferente é algo que a gente meio que perdeu enquanto sociedade. Hoje em dia todo mundo quer discutir e quer convencer o outro da sua opinião. Ninguém quer ouvir de fato o que o outro tem para dizer. Eu acho que essa é uma fronteira que a gente vai ter que ultrapassar se a gente quiser superar essa ideia da polarização
tão exacerbada e tão nociva que eu acho para o próprio debate político hoje. Você posta uma coisa contra o Bolsonaro, a pessoa vem xingar tua filha, xinga teu pai e acabou ali. Você vai argumentar o que com uma pessoa como essa? Isso é terrível, né? O ideal, claro, todo debate tem que ser um debate onde as ideias se agregam. Agora, o que acontece é que a gente está num momento de polarização tão grande que, de vez em quando, dependendo do tipo de ideia, aquele negócio, a gente não pode banalizar mais o fascismo e nem aceitar ideias extremistas. A gente não pode nem tolerar mais. Então, se você pega aquele Ítalo, que virou Ítalo da extrema-direita, Ítalo Marcilli, se você pega um Olavo, se você pega um Carluxo, vindo com uma ideia muito extremista, você tem que tratar aquilo realmente como uma caricatura, achincalhar, tratar com desdém e fazer um debate onde você tenta realmente nocautear ele na ideia, entendeu? Não tentar mostrar que tem algo que você possa tirar daquela ideia deles. Você tem que nocautear a ideia deles. Por isso que o Ringue da Pan, que eu faço na Jovem Pan, que se chama Ringue da Pan, que eu fico lá discutindo com o Kim Kataguiri toda semana, é isso em alguns pontos. Porque o Kim agora está se tornando uma pessoa mais civilizada, né? O Kim mudou. Mas o Kim antes era um... Né? Vocês sabem quem era o Kim. Então, assim, agora o Kim é um sujeito civilizado, cresceu, amadureceu. Mas antes o Kim era um porra louca da extrema-direita que mudou, ainda bem. Porém, ele ainda carrega algumas bandeiras que precisam ser nocauteadas, que não é nem que precisa ser agregada a valor e agregar ideia. É que você tem que mostrar que é bobagem, ou que é pseudociência, ou que é uma ideia extremista. Como o marxismo cultural, essas ideias de gravar professor, de gravar artista, essas ideias de invadir hospital. Invadir hospital. O Kim é contra isso, por favor. Não estou dizendo que o Kim é a favor de invadir hospital, só estou dizendo que esse tipo de ideia a gente tem que combater, não é nem discutir, no caso. Mas aí é isso que você está dizendo, porque assim, ele pode ser contra isso hoje, dos hospitais. Mas na origem dessa ideia de invadir o hospital, está lá atrás aquela ideia de filmar professor em sala de aula, que muita gente apoiou sem saber do que se tratava, sem saber de que valor a gente estava falando ali, de que valores a gente estava falando, né? Da autonomia do professor, do próprio respeito ali ao lugar que é uma escola. Né? Esses sujeitos, é só agradecer a Prodtexto aqui, que falou que está com a gente sempre, muito obrigado. Eu só queria dizer que assim, essa galera, eles perseguiram professor, perseguiram artista, perseguem jornalista, perseguem estudante, agora perseguem cientistas. Cara, quem está do lado disso, ou é um ignorante que não entende o que está acontecendo, ou é um mau, ou não tem caráter, cara. Ou é um fascistinha, ou simpatiza com esse tipo de extremismo. Então, assim, a gente precisa passar informação para quem não tem, e a gente também precisa combater os fascistas. Combater na ideia. Combater na ideia. Lógico. Olha só, o Léo Caio está perguntando aqui se você diria que o Marcelo Taz deu uma guinada para a direita. Cara, quando a gente era do CQC, tinha gente que ficava dizendo naquela época que ele era direita, né? Aí depois falaram que ele guinou para a esquerda. Agora falando que ele guinou para a direita. Só que agora ele já deu uma guinadinha para a esquerda de novo, porque ele não é Bolsonaro. Sim, eu acho que o Taz, ele sempre teve a posição dele. Ele não guinou nem para um lado nem para o outro. Ele está se mantendo numa posição. A posição dele é de uma pessoa legalista, democrata. Um democrata, ele, em alguns pontos, acaba sendo conservador. Ele não é a favor de uma revolução que vai mudar o sistema, por exemplo. Eu acho assim que ele tem... Eu prefiro não tentar julgar mesmo qual é o lado dele, mas eu digo que ele tem uma honestidade muito grande em seguir um caminho que ele está seguindo. Ele não fica... Ele tem um pensamento ali que ele segue e que ele é coerente. E que eu acho que ele é um democrata, eu acho que tem coisas que eu discordo para caramba do Taz, tem coisas que eu concordo para caramba com o Taz. Não tenho observado tanto assim os comentários políticos atuais dele, estou falando mais pelo passado dele. Tem muita coisa que eu admiro dele, que ele já fez. E assim, mas é isso, eu acho que a gente estaria talvez em espectros políticos diferentes com relação ao posicionamento, talvez, em alguns pontos. Em outros, a gente concordaria. Você acha que, analisando agora com a perspectiva que a gente tem, é possível considerar... Não estou falando do Taz, não, viu, gente? É só para a gente extrapolar um pouco isso. É possível... Por que eu estou falando? Vou contextualizar a primeira pergunta. A gente teve ontem o Kennedy Alencar falando
ali do Luciano Huck, por exemplo, no Twitter, dizendo que apoiou o golpe, um golpe parlamentar, e disse que o Bolsonaro teria uma chance de ouro ao ganhar a eleição para ressignificar a política brasileira. Isso foram palavras do Luciano Huck num story gravado antes da eleição de 2018, e o Kennedy Alencar estava criticando isso. Você acha que de fato tem muita gente nesse papel? Quando a gente fala de democrata, se é um democrata e tal, quem apoiou o impeachment, quem apoiou o golpe na Dilma Rousseff, se encaixa nesse papel de democrata, na sua opinião? Então, eu acho que tem gente ali que apoiou, que foi levada por uma narrativa que foi construída e que estava embasada na época e que estava sendo alimentada pela mídia e que acabou convencendo muita gente. E eu acho que essa narrativa acabou sendo desmontada ao longo desses anos, tanto com o Sérgio Moro se tornando empregado do Bolsonaro, quanto com os vazamentos do Intercept, mostrando que foi um processo conduzido de uma maneira completamente ilegal, com o Ministério Público e juiz atuando juntos. Um processo conduzido com alguém que tinha, sim, um viés político contrário às pessoas que ele estava julgando. Então, assim, eu acho que teve gente que apoiou aquilo e que, ao longo desses anos, com as informações que surgiram, passaram por um processo de perceber que caíram numa narrativa que não era verdadeira e hoje se arrependeram de fato. E podem, sim, serem chamados de se adequarem e serem colocados, né, num papel, apontados como democratas. O que eu acho que não é um democrata é uma pessoa que hoje, depois de 1 ano e 4 meses de um governo que não fez nada além de... 6, Guga. É que a gente está na quarentena. Estou nem percebendo mais o tempo. 1 ano e 6 meses de Bolsonaro, com a democracia ameaçada. Até um ensaio para a gente se trampolim dos Estados Unidos numa possível guerra com a Venezuela, o cara falou. Um sujeito que está metido em uma série de atividades suspeitas, está ligado a milicianos, é um sujeito que tem os filhos ligados também a uma série de atividades suspeitas, que tem usado o governo a favor da família, que quase colocou o filho numa embaixada, que praticamente gastou milhões e bilhões com emendas para o parlamento, exatamente para tentar convencê-los a colocar o filho, entre outras coisas que ele pretendia. Então, assim, ver um sujeito que provoca crises institucionais, que ameaça outros poderes, que coloca a democracia em xeque e que só faz isso, que só alimenta o discurso de ódio, de polarização, que só provoca o ódio e o racha na sociedade. Ver esse sujeito atuar por 1 ano e meio e permanecer com ele agora, para mim, aí sim você é um simpatizante de fascista, alguém que não aprecia a democracia. Aí sim você é alguém que não pode ser colocado nessa luta, não pode ser colocado agora ou daqui a um tempo. Daqui a um tempo, talvez, se você conseguir realmente passar por um processo, todo ser humano pode mudar. Eu já vi neonazista mudar. Eu já vi neonazista abraçar negro e se arrepender do que fez. Agora... O próprio, se a gente for olhar para a história do Brasil, o próprio Lula mudou. O Lula ganhou uma eleição quando ele mudou, quando ele calibrou um pouco o discurso, quando ele se aproximou da classe média, dos empresários. Ele conseguiu deixar aquela imagem mais radical do líder operário e passou a modular o discurso para falar para mais gente. Aí ele conquistou essa 2 é a mandatos. grande graça da humanidade. O grande ponto da humanidade é esse. Assim, a gente tem esse dom de, por conta do raciocínio que a gente tem, da maneira como a gente pensa, a gente tem esse dom realmente de poder mudar de verdade e de se transformar, mesmo com 90 anos de idade. Não, o cara tem 90, não muda, você pode mudar velho. Agora, não estou querendo dizer que nenhum bolsominion, portanto, não tem salvação se está com ele até esse momento. Mas se você está com ele até esse momento, agarrado com ele, vendo todas essas bandeiras que ele carrega, você não é um democrata. Você pode vir a se tornar, quem sabe, se você passar por um processo de aprendizagem e se arrepender. Não, mas você definitivamente não é um democrata. Quem está com ele não é um democrata. Guga, outro ponto interessante do que você disse aí também, que eu falei que ia abordar, era a questão da mídia, né? Você definiu esse governo como um governo, esse cara de extrema direita e tal. Até hoje, veículos de imprensa relutam em dar essa denominação para o governo Bolsonaro, para o próprio Bolsonaro, inclusive.
Hoje, por exemplo, a gente teve a prisão da Sarah Winter, né, que muita gente diz que é uma ativista, e alguns veículos do Grupo Globo estão chamando ela de extremista, que eu acho que é uma denominação mais adequada diante de tudo aquilo que ela vem demonstrando. E aí isso remonta também a 2018, às vésperas da eleição, teve aquele famoso editorial do Estadão que falava em difícil escolha entre o Haddad e o Bolsonaro. A gente, como sociedade, falhou ao não, e sobretudo com a imprensa, né, ao tentar nivelar o que não poderia ser nivelado jamais. Assim, você pode ter todas as críticas ao governo do PT, mas a gente nunca viveu nada parecido com o que a gente está vivendo em termos de esgarçamento do tecido democrático. Então, nivelar isso, para mim, é flagrantemente um grande erro, um dos maiores da imprensa na história recente. E o próprio Estadão acabou repetindo isso poucos dias atrás, num outro editorial também muito, enfim, muito equivocado, na minha opinião. Você acredita que esse... Não, é isso. Eles estão banalizando a imagem de um sujeito. Você não pode pegar alguém que é um sujeito que simpatiza com um torturador, que fala em matar 30 mil, que faz um discurso a favor de guerra civil, que fala em fechar o Congresso. Como ele já falou várias vezes ao longo da vida, você não pode pegar um sujeito que é um simpatizante do fascismo e colocar ele no mesmo patamar de nenhum político, de nenhum democrata. Você não pode banalizar a imagem desse sujeito. Você não pode, agora que eu vou chamar o Bolsonaro de extrema-direita, então eu vou chamar o PT de extrema-esquerda. O Lula é extrema-esquerda, ele é extrema-direita. Pô, isso é completamente de uma desonestidade intelectual e de uma covardia tremenda. Porque a galera tem medo que, como esse sujeito manda nas redes sociais, e mandava, tá perdendo espaço, como ele tem muito robô, muito clone, muito gado mugindo para ele nas redes sociais, ele acha, a mídia arregou. A mídia ficou um tempo se sentindo intimidada, com medo de levar dislike, com medo de ser atacada. Só que a mídia foi tão atacada ao longo desse ano que teve uma hora que falou, então vem pro pau. E também percebeu que muito dessa popularidade dele é maquiada, é inflada, é artificial, é mentirosa. Na hora que se deu conta disso, passou a chamar pro pau. Mas por muito tempo arregou, eu falava disso, falava, é um bando de arregão. Como é que o Estadão coloca Ana Paula do vôlei para virar colunista do jornal? Essa mulher espalha fake news, ela desinforma. Um jornal não pode colocar para ter voz uma pessoa que desinforma, que espalha mentira, que espalha ódio, que polariza. Você não pode banalizar essa gente, você não pode tratar como normal a Ana Paula do vôlei, ela não é normal. Você não pode tratar como normal o Bolsonaro, ele não é normal. E você não pode querer, para ficar bem, fingir que é isentão, banalizar a imagem do Bolsonaro e falar que ele está no mesmo patamar de um Lula, que um é extrema-direita e o outro é extrema-esquerda. Não é verdade. O Lula é mais centro-esquerda até do que esquerda, se brincar. O Bolsonaro é extrema-esquerda. Um dos maiores... Extrema-direita, desculpa. Extrema-direita. Ele é extrema-direita. Um dos maiores extrema-direita do planeta no momento. Inclusive aquele Steve Bannon, lá, o americano, o pai da extrema-direita do mundo hoje, ele usa o Bolsonaro como o maior líder da extrema-direita, que é o mais imbecil, é o que mais faz as bobagens que os mais extremistas querem. Como ele é o mais imbecil, ele virou, na opinião do Steven, o maior líder da extrema-direita do mundo. Ele é mais imbecil até do que o líder da Hungria, desse nível. Porque ele é inconsequente, né? Ele é sem medida, ele é desmedido, não tem, enfim, é isso, né? Então, não tem apreço por nada, acho que nem por ele mesmo. Ele é o mais ignorante também e é isso, ele é completamente despreparado. Ele talvez tão ignorante quanto das Filipinas ou da Hungria, porém talvez mais despreparado para lidar com essa briga ali pelo poder. Os outros lá, o da Hungria mesmo já conseguiu colocar eles lá numa ditadura branda, né? Que é o objetivo do Bolsonaro aqui. Ele está intimidando os outros poderes, né? Ele quer que os outros poderes se curvem a ele, fiquem com medo e passem a emitir decisões favoráveis a ele. A justiça, ele tem perdido toda hora, tudo que ele vai para o STF do Bolsonaro, ele apanha em terra. Só fechar a porta. Fecha lá. E aí ele simplesmente quer... Ditadura branda é o quê? É você intimidar os outros poderes para os outros poderes passarem a se curvar ao interesse do executivo. O Bolsonaro está tentando. Ele está tentando. Então, assim, ele tenta intimidar. Mas está tendo uma reação. Você vê que todos os poderes estão reagindo. A imprensa está reagindo. Finalmente, a imprensa parou de arregar, como arregou por muito tempo. Viu que esse sujeito só ataca e foi pro pau com ele. Viu que ele é um cara que tem posições que ameaçam a democracia.
E se não tiver democracia, não tem imprensa, não tem imprensa livre. Exato. Então tá todo mundo nessa luta, cara. Para tentar manter. Porque esse é o papel das instituições. É você se contrapor ao outro poder, ao executivo. Você repartir o poder e você não deixar que ele se torne uma espécie de poder único, de ditadura. E no caso da imprensa, sobretudo, fiscalizar, né? Fiscalizar e denunciar os abusos. Como quarto poder, a imprensa tem esse papel, como um poder que não é constituído, né, que não está na Constituição, mas que existe, que é factual. A imprensa tem um poder imenso. E hoje até maior do que o Exército, né? O Exército, que nem é mais um poder, porque a Constituição de 88 veio exatamente para isso, para tirar qualquer possibilidade do Exército voltar a ser um poder. Existem 3 poderes só hoje. O Exército, que nem é um poder e que querem inventar agora que é o poder moderador, nem sendo um poder, estando submisso aos interesses do presidente, querem inventar que isso é o poder moderador, um poder que é pau-mandado do Bolsonaro, portanto o Bolsonaro é o moderador, se você parar para ver isso. Eles querem inventar isso, mas nem um poder eles são. A imprensa sim é. A imprensa está mostrando que é e está agindo com responsabilidade e está fazendo o papel dela. E está indo para o confronto que tem que ter mesmo com as mentiras, com a desinformação, com as fake news que ele tenta toda hora usar a favor dele. Você acha que o Bolsonaro termina o governo, Guga? Futurologia. Não, então, assim, esse ano ele fica. Ano que vem, com saldos de mais de 100 mil mortos pela Covid, graças muito aos erros do governo federal, que não ajuda empresários pequenos, que sabota trabalhadores, atrapalhando o dinheiro mínimo que eles já estão dando, que atrapalha os governadores, que tem um presidente fazendo campanha para você não se isolar. Além de tudo isso, com certeza isso tudo vai ser uma bomba para o Bolsonaro. Ele vai ser, sim, vai ter processo na justiça contra ele. Muita gente que vai perder parente vai processar, como está acontecendo na Itália, que o primeiro-ministro ou o governador agora vão ter que responder, porque alguém é culpado por ter demorado para isolar. Imagina o Bolsonaro, que é um aliado do vírus, que fica fazendo campanha para sabotar o isolamento. Esse sujeito vai ter muito processo contra ele, apesar de ele estar tentando criar meios de se blindar, vai ter processos contra ele. Ele vai ser responsabilizado pela morte de centenas de brasileiros e a economia vai estar quebrada, vai estar ainda mais falida. Tudo isso ele vai ter que aguentar no ano que vem. Então eu acho, sinceramente, que com o Congresso voltando a se reunir fisicamente, e com a popularidade dele caindo um pouco mais, ele está hoje ainda perto dos 30, se cair para 20, que é o número mágico que os marqueteiros políticos falam, que com 20 acabou seu governo, até o Centrão te trai, porque você está tão popular que todo mundo te trai. Tudo bem que o Centrão não é muito fiel, né? Se chegar a 20, o Centrão trai. O Centrão está comprado agora. Parte do Centrão, porque está rachado o Centrão. Parte está comprada. Mas, na hora que ele cair mais a popularidade dele, o Centrão vai para o outro lado. O Centrão está sempre do lado que vai ganhar. E o Bolsonaro tem cometido uma série de crimes. Não só de responsabilidade, até crime comum. Então, esse sujeito que tem de argumento para tirar ele, não falta. Não falta. Semana passada eu conversei aqui com o Augusto de Arruda Botelho, o advogado criminalista que está toda noite no grande debate da CNN, e ele falou exatamente isso. O Bolsonaro já cometeu uma série de crimes de responsabilidade e crimes comuns também. Então já há, sim, uma série de indicativos para que seja aberto um processo de impeachment. Basta apenas o presidente da Câmara aceitar o processo. Já tem 30, inclusive, na gaveta. E aí é importante a gente lembrar que aqui no Brasil a história ensina que o que derruba presidente é crise econômica. E é tudo que a gente deve ter pela frente aí até o fim do ano, pelo menos, como consequência também dessa pandemia. E como você disse, muito em decorrência da inaptidão do governo em saber lidar com essa crise imensa. No Brasil já estava caindo 1,5% nesse primeiro trimestre. A gente caiu sem pandemia. Sem corona. Agora a gente vai cair até o fim do ano 8 pontos. Então, segura essa bomba, né? Para todos nós. E vai demorar uma década até a gente voltar, porque a gente é de riqueza neste ano. Vai demorar perto de uma década. Vai ser uma década de sofrida, perdida, a não ser que aconteça algum tipo de milagre econômico, que não vai acontecer durante o governo Bolsonaro, eu digo, mas daqui para frente.
Mas eu também não vejo isso, então provavelmente vão ser anos e anos aí de consequências econômicas muito ruins. Ó, a gente está chegando no finalzinho, faltam 3 minutos aqui, Guga. Quero só te perguntar, eu tenho mais uma pergunta, essa é a penúltima que eu vou fazer agora. Teu berrante vai tocar de novo quando em Brasília? Galera, para quem não sabe, eu toquei o berrante. Foi super divertido. Eu passei ali numa manifestação onde eles estavam pedindo fechamento do Congresso, às 5, blá, blá, blá. E aí eu passei com o berrante ali, tava lotado de gente, toquei, eles vieram para cima do carro. Foi uma cena linda, para quem não viu, procura na internet. Eu, assim, foi bem CQC aquilo, né? Foi, Foi total. uma cena muito CQC. Eu tô com outras ideias. Eu tô com uma aí que eu não posso dar spoiler, senão o Bolsonaro já vai se preparar e não vai deixar rolar. Mas eu tô com uma aí que é para pegar o Palácio da Alvorada. Só vou deixar isso no ar. Olha, Palácio da Alvorada. Imagina o tamanho da bagaça. Mas, tá assim, dando ruim ali, tá dando ruim no cercadinho já, porque hoje, de novo, ele deu uma bronca lá de novo. Chilicou. Ele chilicou e com eleitor. E com eleitor. Sim. Ele ficou chiliquentinho porque um eleitor foi lá cobrar dele uma ajuda para um projeto tal. E ele tá agora cada vez mais arredio, porque ele viu que tem gente também lá que tá cobrando ele, né? Antes ele só tinha claque aplaudindo. O Bolsonaro, ele não sabe conviver com nenhum tipo de crítica, né? Nem a mais remota crítica. Ele sempre reage saindo. Eu vou sair, eu vou pegar a bola, bota no braço e vai embora. Ó, antes da minha última pergunta, quem quer acompanhar o Guga, além das redes sociais, tem um canal no YouTube também, não tem? Tem um canal que, na verdade, não tá no ar, mas vai entrar. Fiquem de olho. Essa semana, inclusive, eu vou produzir um material para começar a enfim o canal. Vou entrevistar o Vila essa semana, vai ser maneiro. E assim, vou ter um canal, vou pegar a galera. A ideia era estar fazendo bastidores de Brasília. Eu tava lá pegando os caras, ia pegar Bolsonaro, ia pegar Rodrigo Maia, ia pegar Renan Calheiros, ia pegar geral. Porém, por enquanto, com a pandemia, vamos ter que criar outras coisas, tá? Tem o Ringue da Pan, lá na Pan também, quinta-feira. Tem o Twitter, me sigam lá. O Twitter é onde eu mais falo bobagem, onde eu mais dou minhas opiniões. Tem o Instagram, que eu também aprendi a mexer agora. Estou começando a mexer todo dia aqui. Estou todo dia aqui agora. Tinha gente que não cobrava isso. E então é isso. Facebook. Tá, siga o Guga Noblar. Faltou um minutinho, a última pergunta, a resposta bem rápida, Guga. Qual a primeira coisa que você vai querer fazer quando isso tudo passar e a vida voltar para os eixos? Cara, pior que eu vou querer ir lá no cercadinho pegar o Bolsonaro, que já dá até para fazer agora, eu já estou tentando. Na verdade, eu quero pegar os políticos, velho. Primeira coisa que eu quero fazer é voltar pro Congresso, é pegar os caras, é ir para cima, fazer aquela pergunta que eles não querem ouvir, que todo mundo quer que eu faça. Guga, valeu, querido, obrigadão. Tamo junto, já tô aqui, é nóis. Valeu, tchau, gente, boa noite. Valeu, galera.